Ereções 2022. Esse final de semana tem eleição, hein, cara. Esse final de semana tem eleição. Quem que você vai votar? Pleno 2022, ano da tecnologia. Deixa eu baixar um pouquinho. Ano da tecnologia, ano da Copa do Mundo. Copa do Mundo 2022 no Catar. Qual a sua expectativa? Quem vai levar a Copa? Lula? Bolsonaro? Opa, não. Copa do Mundo? Brasólia? O Hexa vem, hein? O Hexa vem. Meu querido, olha, eu não era pra falar de Copa do Mundo, agora eu vou falar, cara. Mas o. Cara, as seleções. As seleções. Que, europeias estão muito fracas, cara. Essa é a primeira vez. Essa é a primeira vez desde 2006 que eu falo o seguinte, cara, numa Copa do Mundo. O Brasil é o favorito. Eu nunca. Cara, desde 2006, cara. Porque 2006 eu não via futebol direito. Então, assim, 2006 foi minha primeira experiência com futebol. Então, basicamente, eu não sabia porra nenhuma. Eu só tava. Vai Brasil! Aí eu fiquei puto que o Roberto Carlos tava arrumando a meia no jogo contra a França. Aí eu fiquei puto. Ah, que merda. Não. Entregou o ouro pro Thierry Henry fazer o gol. Eu lembro disso, eu fiquei triste pra caramba, eu tava chorando e tal. Aí eu lembro que minha irmã me consolou e falou assim: mas calma, agora vamos torcer pra Portugal. Tem o Filipão, vamos torcer pra Portugal. Aí eu falei: mas quem é o Filipão? Ah, o Filipão, grande, ele foi campeão do mundo pelo Brasil em 2002. Ele ganhou o título da Copa do Brasil pelo Criciúma. É um cara muito. Aí eu comecei, legal, vou torcer Portugal. Então, aí Portugal perdeu na semifinal já. Ou seja, deu tudo errado, mas a Itália ganhou a Copa. Foi legal ver a Itália ganhar a última vez o negócio. Mas depois o que aconteceu, cara? Depois fiquei puto, não quis mais torcer Brasil. Aí fiquei, na verdade, não só não torcer Brasil, mas virei um anti-Brasil. Eu fiquei contra o Brasil, cara. Não torço mais, cara, depois de então. Mas não porque, Brasil não tem mais aquele futebol. Não, é só porque, sei lá, é birra, eu não gosto. Eu sei, cara, eu tenho alguma coisa. Eu sou assim, cara, eu sou um cara do contra. Eu olho pras coisas, tá todo mundo torcendo Brasil. Mas sei lá, cara, eu acho que eu vou torcer contra o Brasil. Eu torço contra o Brasil só. Não tem muita explicação porque que eu torço contra, mas eu não. Sei lá, tem alguma coisa que me faz eu não querer. Eu não gosto de alegria, eu acho, cara. Eu não gosto de ver o povo feliz. Eu acho que é tão legal, eu acho que é tão bom ver um povo triste, que droga, o Brasil ganhou, sabe? É porque às vezes tem muito aquela situação de que o cara torce tanto pro, sei lá, vai torcer pro Brasil, vamos Brasil, vai, tem que ganhar. Aí tu fica meio chato porque é aquele negócio que eu sempre fui muito nerdão, então eu gosto de assistir futebol, eu não gosto de ficar torcendo. Lógico que eu torço pro Criciúma. Criciúma é uma exceção, a regra. Todo jogo Criciúma. Aí ali é a torcida mesmo. Agora, a seleção, cara, eu sou muito mais de assistir jogo e falar, pô, esse jogo aqui tá legal. Pô, essa seleção merece ganhar, essa seleção tem que ganhar. Aí tu olha pro jogo do Brasil, tu olha pros caras e fala, mas o juiz não marcou um pênalti ali, cara. Aí tu vai ver, não foi nada a ver. Pô, para de reclamar, bicho, vamos jogar. Sabe aquele negócio de meio que fala, não, mas o Brasil tá com o time muito melhor. Não tá não, cara, não tá não. Mas esse ano eu confesso, esse ano o Brasil tem um time muito forte mesmo. Tanto que assim, de 2006 pra cá, 2010 era muito visível que o Brasil não ia ganhar e a Espanha tinha um timaço. 2014 a Alemanha tava à frente do Brasil, ganhou, né, inclusive. Tinha a Argentina também tava muito forte, a Holanda tinha um time bom também. Os três, a Alemanha e a Holanda ganharam do Brasil, não, a Argentina não chegou a ganhar. Mas, enfim, tinham times interessantes, por isso que chegaram onde chegaram, né? E 2018, cara, a França tinha um timaço. E é o mesmo time para esse ano. Só que o problema é que, não sei, desandou a onda lá. Desandou a maionese lá na França, a ponto de os caras quase ser rebaixados pra segundona da Liga das Nações. Então, assim, eu acho que o Brasil é o favorito, cara. Porque as seleções europeias estão tudo fracas, cara. Olha aí, cara, quem ganhou a Eurocopa? A Itália. A Itália não tá nem na Copa. Eu ouvi a Eurocopa, cara. Que coisa mais terrível, cara. O único jogo legal que eu gostei da Eurocopa, foi ano passado, eu acho, né? Foi ano passado. O único jogo legal da Eurocopa que eu vi foi a França e Suíça. Que a França foi eliminada. Foi 4-4, jogaço pra caramba. A França foi eliminada pra Suíça.
Se a França não consegue passar nem na Suíça, cara, acabou. A Itália foi campeã da Euro, não tá na Copa. Então acabou, o Brasil vai ganhar, cara. O único que pode bater de frente com o Brasil pode ser que seja a Argentina. A Alemanha tem time legal. Então, sei lá, eu acho que o Brasil vai ganhar. Eu tô quanto tempo falando isso aqui? Já passei 5 minutos falando de Copa do Mundo. Para de falar de Copa. Eu queria falar de ereções. Ereções 2022. Vamos lá, cara. Quem que você é obrigado a votar nessa eleição? Padre Kelmon. Você é obrigado a votar no Padre Kelson, como diria a Soraya. Tem que votar no Padre Kelson, cara. Pô, é o... Primeiro, tá? Eu não sei nem se esse cara realmente é padre. Eu não sei se esse cara é padre. Se for mesmo... Sei lá, cara. Eu vi o debate ontem lá na Globo. Esse cara me conquistou. Esse cara é muito fera, bicho. Não, falando sério mesmo. Eu vou esse ano votar no bolso. No Bolsonitro. Votar no Bolsonaro. Porque é isso aí, cara. Ele é o... É aquela coisa, cara. Entre todos... Eu gosto, cara. Eu acho ele... É um dos poucos caras que... 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 Que fala realmente o que pensa. É um cara muito honesto. É um cara que dá pra ver de todos os caras lá. É o único cara que tu fala, pô, esse cara é gente boa. Todos os outros falam, putz, esse cara tá escondendo alguma coisa por trás. O Bolsonaro não, cara. O Bolsonaro, tu olha pra ele e fala, pô, esse cara é muito legal. Eu queria ser amigo do Bolsonaro, cara. Sabe? É um cara que não adianta. Mas ele foi presidente, fez um negócio que não devia fazer. Será, cara? Será? Sei lá. Eu gosto desse cara, sabe? Eu não sei, eu não acompanho muito política, não posso falar muita coisa também. Mas eu não sei, tem muita coisa que eu vejo que os caras são muito contra o Bolsonaro. Só porque... mas ele se aliou ao Centrão. Porra, mas tu não tem que se aliar a essas coisas pra poder ganhar a eleição? Pô, pra poder governar? Porra, tu não consegue fazer nada sozinho, senão tu vai ser, sei lá, um ditador, porra. Sabe? Tu tem que fazer essas coisas, não dá? Esses caras que ficam... eu vou dizer uma coisa, tá? Eu vi o debate ontem, cara. Puta debate ruim também. Puta debate merda. Aí tu vai ver o cara do Novo faz uma pergunta pro Bolsonaro, o Bolsonaro responde certinho. Aí o cara do Novo faz a réplica que não tem nada a ver com a pergunta que ele fez, cara. Mas no meu governo vai tomar no olho, cara. No meu governo, como é que é a Soraya do imposto único? Vai ter imposto único. Muito fácil falar. Vai ter, vai sumir os impostos, vai ter só um agora. Ok, beleza. O Ciro vai tirar todo mundo do SPC. Você que tá endividado? Me elege, cara. Me elege que eu vou te tirar de lá. Então, assim, tem uns caras que tu fala, cara... Tipo, se o Bolsonaro é populista, esses caras são o quê? O cara do Novo fala assim, não, mas eu não vou usar nenhum dinheiro público pra fazer nada. Tu vai fazer o quê, então? Tu não vai fazer nada, pô. Tu tem que usar alguma coisa pra fazer coisa. Pô, no Brasil tu tem que usar dinheiro, pô. Entende? Se os caras pagam... Porque assim, cara, se eu pago imposto... É pra tu usar, pra alguma coisa, merda. Né? Vai fazer, eu não vou usar nada. Como é que tu vai fazer? Vai ficar igual, vai ficar uma merda, mas se tu não fizer nada. Então alguma coisa tem que fazer. Então, cara, é aquela coisa, cara. E o Lula é do longe de mim também. Lula, pelo amor de Deus. Lula não dá. Não dá. Lula esquece. Então tu olha pros caras e tu fala, porra, é o Bolsonaro na veia, cara. É o cara legal. O Bolsonaro é o cara legal, tá? O Bolsonaro, eu acho que uma coisa que o Igor falou no podcast lá do Flow, quando o Bolsonaro foi lá, ele falou, o maior defeito do Bolsonaro é que ele é político. E isso é uma verdade. É que na verdade não é que ele é político, ele é político. É porque ele tá num cargo, ou seja, ele tá lá. Tu pode ter certeza. Inclusive o Bolsonaro falou em entrevista, cara, ele falou, se eu perder essa eleição agora, eu vou me aposentar. Não tem mais o que fazer. Eu não vou ficar querendo cargo de nada, porque eu já atingi o máximo que eu podia atingir, que era presidente do Brasil. Agora chega. E ele falou, ele mesmo disse que ele tá cansado, que ele não quer mais saber disso, porque a política é muito chata. E eu realmente imagino que política é muito chata. E outra coisa também, que candidato vai falar isso, cara? Eu nunca vi um candidato falar um negócio desse. Pô, é chato demais política, cara. Se envolve muita coisa. Eu tô lá porque o povo gosta de mim. Por isso que eu tô lá. Basicamente, tipo, eu tô lá pelo povo mesmo. Porque
Por mim, eu já saía logo. Então, assim, é um cara que não se importa muito com o poder. É um cara que tá lá muito mais porque o povo vê nele uma figura legal, uma figura que faz as coisas que o pessoal realmente defende. Então, tipo, ele defende as mesmas ideias que a maioria do povo brasileiro defende, que é família, arma, ser contra o aborto, essas coisas tudo. A maioria do povo brasileiro defende, cara. É um cara que... o cara era do exército, o pessoal gosta do exército, o pessoal gosta de polícia, o pessoal gosta dessas coisas. O pessoal de bem, né? O pessoal gosta dessas coisas. Então é um cara que defende tudo aquilo que a gente fala que é bom, sabe? Então esse cara é o cara, tá ligado? Não tem muito o que fazer, é um mito, não tem como. Então, então pô, aí tu, enfim. Aí tu olha, e esse cara falou, inclusive ele falou que se ele não ganhar, ele vai se aposentar. E eu acho que ele tá mais que certo. E é aquela coisa, cara, se o Bolsonaro deixa de ser político, ele vai ser a pessoa mais amada do Brasil. Mais amada do Brasil, porque o jeitão dele, cara, o jeitão dele já é engraçado por si só. É um cara que vai voltar a ser um cara que vai... Ele vai ficar muito mais tranquilo. Ele vai poder ir pra tudo quanto é lugar na entrevista. E o pessoal vai gargalhar. Ele pode fazer até stand-up comedy, cara. Que vai ser engraçadíssimo. Porque ele é um cara engraçado, ele é um cara do povo. É um cara que se envolve com a galera. Humilde. Sabe, é um cara... Pô, sabe o que é, cara? Sabe um ponto que eu fico até... Eu brilho nos olhos aqui, cara. Sabe uma coisa, cara? O Bolsonaro, cara... É um dos poucos caras, se não é o único, não é pra dizer que é o único, mas assim, dos mais famosão, né? É um dos poucos caras, é aquele cara que a gente fala assim, ó, porra, político e honesto não existe. Político honesto não existe, é uma antítese, né? Mas aí o cara olha pro Bolsonaro e fala, cara... Tu tem um cara mais sincero. Tu tem um cara mais... Olha esse cara, bicho. Tu tem um cara mais honesto que uma figura do Bolsonaro, cara. É um cara que fala o que tem que falar. E ponto. É isso aí, acabou, pô. Tá ok? Cara, tu olha pro cara e fala, não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer. Como diria o Olavo já disse uma vez quando saiu aquela... O Moro vazou a reunião... aquela reunião lá não lembro como é que é o negócio da reunião. A reunião lá que tem o presidente lá e os outros ministros. Reunião ministerial, isso. O Bolsonaro desceu o cacete um monte de coisa. Falou um monte de coisa, tipo, voltou a amostra clara de que o Bolsonaro que a gente conhece, ele é aquilo ali mesmo, cara. E aí eu lembro que o Olavo falou na época, depois que saiu o vídeo, ele falou assim: pô, cara, esse vídeo que o Moro vazou só mostrou uma coisa, cara. O Bolsonaro é o presidente dos nossos sonhos. E cara, se tu para pra ver isso aí, cara, é absurdo, cara. Ele é o cara que a gente sempre fala, porra, eu queria um cara mais, um político honesto, eu queria um cara mais sincerão, que falasse a verdade. Tá aí. Vocês não gostam dele por quê? Por que vocês não gostam dele, cara? Por isso que eu digo, cara, o maior problema do Bolsonaro, como a figura, o ser humano Bolsonaro, é porque ele não devia ser político, porque ele não combina com essa coisa. Ele não combina com político. Ele não é verdade, ele é o político menos político que tem. E ele aí é o presidente do Brasil. Presidente, cara. É o cara. E olha só, eu vou dizer, tá? Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que ele vai ganhar de novo, tá? Ah, mas as pesquisas dizem que Lula... Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu acho que vai ser uma baita de uma disputa, tá? Eu vou dizer uma coisa, cara. Essa vai ser a eleição mais legal de todos os tempos, cara. Bolsonaro e Lula, cara. É tipo Vingadores e Thanos, tá ligado? Assim, é o confronto final. O Lula tá vindo com tudo, falando assim, ó, cara, o Lula vai tá aqui, ó, louco pra meter o comunismo aqui. E o Bolsonaro falou, eu vou detonar o Lula, pô, vai aqui, ó, tá ok? Eu vou acabar com esse cara. Então, assim, tá uma guerra muito massa, cara. Então, assim, essa vai ser a eleição mais massa de todos os tempos. Ah, mas independente de quem ganhar. Não. Essa vai ser a eleição. Independente de quem ganhar, já tá na história isso aqui, cara. Isso aqui é a maior eleição da história do mundo.
tá? Não vai ter eleição mais pica que essa aqui, cara. Tu tens basicamente os dois lados mais opostos da história, cara. Tu tem aqui a gente tá falando praticamente de bem e mal, cara, tá? A gente tá falando praticamente de bem e mal. É o cara que defende família, é o cara que tem o jeitão completamente antipolítico, né? Que é aquele cara que é sincerão, que fala as coisas na lata, não quer nem saber. Contra o cara que defende tudo que é demais, o cara que defende comunismo, o cara que é tudo aquilo que a gente mais detesta, sabe? Cara, eu falei, é o cara que é ladrão, o cara que roubou pra caralho, tem um monte de esquema de corrupção. Ou seja, o cara foi condenado a 9 anos de cadeia, que foi pouco, foi condenado pra caralho. Ou seja, cara, tu tá numa disputa, tu tá num duelo. É um puta no embate, cara. É um puta no embate. Cara, é aquela coisa. Eu acho que é a eleição dos nossos sonhos, esse. É a eleição dos nossos sonhos. Tu meteu os dois homens mais gigantes da história da política do Brasil, cara. Os dois caras mais gigantes da história da política do Brasil, tá? São os dois... Cara, é isso aí, cara. Tu nunca teve um candidato de direita do nível do Bolsonaro na história. Eu tô falando isso desde que virou república. Porque na época da monarquia não tinha eleição pra presidente, porque não existia presidente, né? Mas assim, história de lá. Cara, não existia um candidato direita nível Bolsonaro, tá? E um candidato de esquerda nível Lula, eu acho difícil. Talvez Getúlio Vargas. É que Getúlio Vargas também. É que Getúlio Vargas chegou a ser ditador, né? Então, assim, é um nível bem avançado. Se fosse Bolsonaro contra Getúlio Vargas, seria pica também, cara. Mas sei lá. Ok. O Lula tá. O Getúlio Vargas também entra ali, né? Entre os políticos mais importantes da história do Brasil. Mas enfim, assim, se a gente for botar assim, ó, top 10 políticos da história do Brasil, esses dois vão estar tranquilamente ali na lista. Lula e Bolsonaro, tranquilo lá. Eu diria top 5. Top 5 os dois estão. Vamos fazer um ranking dos políticos da história do Brasil. Acho que o Getúlio Vargas tá em primeiro pelo histórico. O cara foi ditador por 15 anos. Assim, é o cara que ficou tanto tempo no poder que é o cara que é outro nível. Eu detesto o Getúlio Vargas, eu tô falando em questão de importância histórica, tá? De popularidade e tudo mais. E Getúlio Vargas eu acho que é o primeiro lugar, assim, não sei se disparado, mas tá lá em primeiro. Segundo, eu acho que segundo já é logo Lula e Bolsonaro, cara. E assim, talvez o Lula em segundo, por ter mais tempo de governo e tal. E o Bolsonaro pelo fenômeno, né, cara? O fenômeno Bolsonaro é absurdo. Então a gente tá devendo o duelo de dois dos maiores políticos da história do Brasil. Dois dos maiores nomes. Talvez dois dos maiores brasileiros de todos os tempos. Se tu fizesse uma enquete, você lembra aquele negócio que teve na época da... eu não lembro que ano que foi, cara. Teve aquela... não era uma pesquisa. Teve aquele negócio do... Era um programa, alguma coisa assim, que o SBT fez. O maior brasileiro de todos os tempos. O maior brasileiro de todos os tempos, que o Dedé. O Dedé ficou, sei lá, em 26º. O Dedé zagueiro do Vasco. Ficou na lista dos 30 primeiros. Pelé ficou atrás do Dedé. O Romário ficou atrás do Dedé, cara. Então, assim, não, Pelé, não lembro como é que foi a ordem. Mas quem ganhou, acho que foi, sei lá, o Chico Xavier, o Dom Pedro, não sei. Não lembro quem ganhou. Aí teve o... É porque eu tava na vibe Chico Xavier, porque tinha acabado de sair o filme do Chico Xavier e tudo mais. Irmã Dulce também tava na disputa e tal. Enfim, mas, cara, se tu tivesse hoje... 2022, se fizesse 2022, se fizesse esse campeonato, esse negócio de novo, cara, o maior brasileiro de todos os tempos, o Bolsonaro ia estar candidataço a ganhar, cara. O Bolsonaro ia vir fortíssimo. Ele não tá na lista nem dos 100, né? Porque também na época que foi feito isso aí, sei lá, foi 2012... Bolsonaro era só o cara do Super Pop. Então, assim, faz tempo também que foi isso aí. Mas se o SBT inventasse, vamos fazer a versão 2022 do maior brasileiro de todos os tempos. É muito questão de momento, né, cara? É muito questão de momento. Não dá. Esse é um tipo de negócio que não funciona. Porque, e ainda mais botando
eleição popular. Vai dar muito errado. O Jô Soares ficou lá atrás, tá ligado? Machado de Assis ficou atrás do Dedé. Cara, o Dedé, zagueiro do Vasco, é a coisa mais absurda que eu já vi naquele negócio, cara. Enfim, cara. Bom, eu acho. Vamos lá. Bolão. Bolão. Quanto que vai ser as apostas? O percentual. Aproveitamento. Vai ser Bolsonaro vai ficar em primeiro com 40% e Lula com 38%. Eu acho que essa vai ser a aposta do primeiro turno, né? Aí o restante foda-se, ninguém liga pro restante. O Ciro vai ficar em terceiro, sei lá, com 10%. E o resto? Resto que ninguém liga. A Soraya. Não, Soraya vai perder pro padre. Aposta comigo, a Soraya vai perder pro padre. A Simone Steppe, vai ficar em quarto. E depois o quinto, eu acho que o padre, olha, ele vem forte. Mas o novo, né? O cara do novo, os caras vão votar. O imposto único, os liberais. O pessoal do MBL, vai tudo naquele cara do novo. Mas foda-se o resto, ninguém liga. É Lula e Bolsonaro só. E eu acho que o Bolsonaro vai ficar em primeiro com 40% e o Lula vai ficar em segundo com 38%. Depois do segundo turno, aí depois a gente vê. Aí vai ser. Segundo turno vai ser bom, hein? Porque segundo turno é os dois de frente a frente. Ali, cara, vai ser maravilhoso, cara. Eu queria muito que o Bolsonaro já ganhasse logo no primeiro turno pra acabar de vez com isso aí. Mas acho que pelo bem do entretenimento, só pelo bem do entretenimento, não pelo bem do Brasil, pelo bem do entretenimento, tinha que ter o segundo turno. E assim, o segundo turno, e que tivesse debate todo dia os dois de frente, assim, um de frente pro outro, só se xingando. O debate inteiro, um chamando de ladrão, o outro chamando de sei lá, o que o Lula chama o Bolsonaro, porque eu não sei que moral que o Lula tem pra chamar qualquer coisa do Bolsonaro, mas enfim. Mas, pô, sei lá, é legal, tinha que ter isso aí. Enfim, cara, é isso aí que eu tinha pra falar da eleição do Brasil, tá? Eu vou agora colocar, tem umas coisas que eu queria falar aqui também, de outros cenários. Eu não sei agora, porque, enfim, se você quiser sair do podcast agora, acho que não vai mais ter tanta coisa legal pra falar, porque agora eu quero falar um pouco sobre as outras, governador, senador, deputado, que vai aqui de Santa Catarina. Eu tô meio em dúvida em quem votar nessas outras coisas. Tirando o presidente, que eu já tenho certeiro o meu voto no 20. Vocês lembram uma coisa, cara? Sabe quem que era 22 na eleição de 2014, eu acho que foi? Ou 2010, não lembro. 2014, não lembro. 22, Tiririca, deputado estadual, cara. 22, é Tiririca, pra deputado estadual, deputado federal. Estadual é 5 números. Deputado federal era o pior que tá, não fica, cara. Tiririca, 22, cara. E hoje o Bolsonaro é 22. Eu não vou votar no 22, porque eu sei lá quem é o 22, mas não me interessa o 22. Tem um... Bom, vamos lá, deixa eu já descartar os que eu não quero falar aqui. Deputado federal, eu vou de... Tem o Daniel Freitas, que é um cara daqui de Criciúma. É um cara do Bolsonaro, também pra caralho. Já é um parceirão do Bolsonaro, assim. O cara vai tudo quanto é viagem com o cara tá lá. Então, é um cara que... É importante ter uns caras ligado ao cara lá na Câmara dos Deputados lá, né? Quanto mais gente do Bolsonaro. Se o Bolsonaro for eleito, tem que ter uns caras do Bolsonaro lá, senão o cara não consegue governar, né, porra? Aí, cara, pra deputado estadual, esse deputado estadual é um dos mais difíceis de botar, porque é difícil achar alguém, cara. Então, no caso, geralmente, o que eu faço? Na última eleição, eu lembro que eu votei num cara que era o Gessé Lopes, que ele é daqui de Criciúma também, e ele também é aliado do Bolsonaro. E eu acho que eu vou votar nele de novo, cara, porque... Só que esse cara é muito louco. Se você pesquisar aí o cara, pesquisa ali Gessé Lopes, olha o Instagram dele. O cara é loucaço esse cara. É o cara que dá medo, assim, de se encontrar com ele. Mas é um cara que tipo, o cara que assim, as ideias dele é radical pra caralho. O cara, assim, é mais Bolsonaro que o próprio Bolsonaro. Ele é mais Bolsonaro que o Bolsonaro, pô. Então, assim, é um cara que tu... Mas é aquele negócio, cara, eu escolho muito mais
Porque a gente tem que pensar o seguinte, cara. Esses cargos, assim, legislativos, eles têm que meio que casar com o executivo. Então, assim, se tu vai botar o Bolsonaro, tu tem que meter uns deputados que vão apoiar o Bolsonaro também. Não adianta tu botar o cara sei lá, do PSD, do PP, ou sei lá, agora tem aquele União Brasil, né, que era o antigo PSL, que não tá mais com o Bolsonaro, lógico, né. Tu imagina, cara, não vai casar com o Bolsonaro. Então não faz sentido. Então tem que botar os caras que, apesar de ser meio maluco, pelo menos esses caras, eles casam com a mesma ideia. Então acabei. Acho que. É aquela coisa. O GC Lopes, ele é um cara daqui de Criciúma. Acho que é importante ter um cara da cidade. É aquele negócio meio bairrista, né? Não tem mais ninguém, cara. Eu já pesquisei, não tem ninguém de Criciúma que seja assim, tu olha pro cara e fala, esse cara realmente é Bolsonaro. Tu vai ter uns caras que vão, tô apoiando o Bolsonaro, mas vai mais na onda, né? Igual foi em 2018, que a gente caiu um monte de cara. O Moisés aqui em Santa Catarina, o desgraçado que a gente votou de governador, era o comandante Moisés na época. O cara fala, eu sou o comandante Moisés, tô aqui, fechei com o Bolsonaro. Nas pesquisas o cara tava, sei lá, com 10%. O cara já sabia que ia perder fácil, né? Esse cara não vai ganhar. Só que ele, na onda Bolsonaro, porque ele falou, eu sou o Bolsonaro e tal, eu sou o comandante. O cara deu uma alavancada, cara, absurda. Que no primeiro turno ele quase ganhou, cara. Ele ficou em segundo no primeiro turno. E aquele segundo turno, aquele segundo lugar, o cara já sabia, agora ele ganha, cara. Não tem como. Foi muito outsider, assim, um cara que, sabe, talvez esse cara não ganhe, porque, sei lá, ninguém conhece. Quem é Moisés? Quem é comandante Moisés? É o cara que tá apoiando o Bolsonaro. Vamos votar nele. Foi basicamente isso, em 2018, tá? Aí a gente votou no cara, aí esse cara vai pro segundo turno, ganha de lavada do outro cara, que era o Merizio. Inclusive, eu acho que o Merizio conseguiu perder voto. Eu nunca vi disso, cara. O cara conseguiu perder voto no segundo turno, cara. Porque geralmente a expectativa é só aumentar, né? O cara conseguiu perder. O cara conseguiu ficar com menos votos do que no primeiro turno. Isso é absurdo, cara. Isso eu nunca vi na minha vida um negócio desse. O cara conseguiu perder voto no segundo turno. Ele conseguiu perder, cara. Então, assim, eu lembro que o Moisés deu uma lavada naquele Merizio. E depois ele assumiu aqui. E no primeiro ano de mandato dele, ele já fugiu. Já traiu o Bolsonaro, já tirou o comandante do nome, agora ele virou só Moisés. E aí fez, durante o mandato dele, cara, teve um monte de coisa que ele podia ter tirado ele pra caçar o Moisés e tudo mais, cara. E deu pra ver que o cara foi só na onda mesmo, porque de Bolsonaro não tinha nada. E aí, na época da pandemia, o Moisés foi um dos caras que mais fez dissonante com as coisas que o Bolsonaro fazia. Então, tipo, se o Bolsonaro falava em não fazer lockdown por questões econômicas e que podia dar uma ferrada no Brasil, o Moisés ia lá e meteu o lockdown geral. Então, assim, foi um cara que quis ser muito do contra, sabe? Tipo o Dória lá em São Paulo, Moisés foi aqui. E foi, inclusive, Moisés foi, por sorte, que aí eu acho que foi muito mais questão de política para se eleger. E o Santa Catarina foi um dos primeiros estados que tirou a máscara. Tá liberado o uso de máscara. Não precisa mais usar, né? Então, assim, por um lado, é legal a gente saber que Santa Catarina foi o primeiro que já se liberou desse negócio aí, né? Mas por outro, tu sabe que foi uma estratégia política e um cara que só fez merda em 4 anos. Então, um cara assim, que não tem mais apoio do governo. Na verdade, olha, cara, as pesquisas dizem que o Moisés está em segundo. Eu não sei da onde que esse cara está em segundo. Eu passo aqui. Santa Catarina é um estado que tem um pouco mais de 1 milhão de habitantes, tá? Pouco mais de 1 milhão de habitantes. As principais cidades são Joinville, Floripa, Lages, São José e Criciúma, tá? Criciúma é a quinta maior cidade, quinta ou sexta, acho que talvez Chapecó tenha passado um pouquinho. Quinta ou sexta maior cidade do estado. Criciúma tem 200 mil habitantes. 200 mil habitantes para um estado que tem um pouco mais de 1 milhão é coisa pra caralho. É 1/5 do estado, basicamente, tá?
Não, eu acho que. É 1 milhão não, um quinto não. Sei lá, é 1.600.000 o estado de Santa Catarina. Tem um pouco mais de 1 milhão. 1.600.000, por aí. Então, 200 mil habitantes de 1.600.000 é um oitavo. Um oitavo do estado. Tá? É uma porcentagem legal. Se dentro de Criciúma eu não vi uma bandeira do Moisés, eu não vi uma bandeira do Brasil, eu só vejo bandeira do Brasil. Eu só vejo, aí lógico, tem os políticos aqueles mais avulsos, assim, os caras do PP, do PMDB, sabe, os cara políticos muito tradicional, assim, não tem a esquerda e direita, os caras do Centrão, tem um monte de votos, assim, os caras do 12 Ciro Gomes, né, os caras do 40, não, PSOL não tem, os caras do 44 lá, que é o do União Brasil, é o antigo PSL, né, é pro centraço, não é nem centrão, é centraço. Então assim, mas eu não vi uma bandeira, nenhum, sabe aqueles adesivão que cola atrás do carro, no vidro do carro? Eu não vi um adesivo daqueles em carro nenhum, cara. Como é que esse cara tá em segundo nas pesquisas? Mas pode dizer, não, mas Criciúma é só uma amostra, né? Tem as outras cidades também. Sei lá, cara, tudo bem, pode ser, eu não fui para as outras cidades, eu não fico viajando pelo país fazendo pesquisa eleitoral. Tem outros caras que vão fazer isso aí. Por isso que primeiro que eu já não sou muito de pesquisa, que as pesquisas erram pra caramba, né? A pesquisa dizia que o Moisés ia ficar com 5% dos votos na eleição passada, o cara ganhou. Então assim, não é muito confiável. Então o Moisés tá em segundo, eu acho tá muito fora da realidade. Acho que o cara tá em segundo com 29% por aí. Não vai. Esse cara não vai. É assim, tá? Santa Catarina, vou falar o cenário de Santa Catarina para governador. Tem quatro candidatos. Um deles é o Jorginho Melo, é o cara que é o 22, é o cara que tá apoiando o Bolsonaro. O segundo das pesquisas é o Moisés, que não vai ficar em segundo. É o atual governador, é um cara que basicamente a esquerda odeia. Já desde a época que ele foi eleito de esquerda, eu já odiava o cara. E a direita passou também a odiar o cara porque ele foi considerado um traidor. Então assim, se a esquerda não gosta do cara e a direita não gosta dele, basta o centrão. Resta o centrão. Quem é o centrão aqui em Santa Catarina? É o PMDB. Talvez o pessoal do PMDB esteja apoiando ele. O PMDB é forte aqui em Santa Catarina, de certa forma. Mas o Bolsonaro é muito mais. Aí tu pensa o seguinte, ok, então tá bom, vamos ao ponto de quem está apoiando o Bolsonaro nessas eleições. Jorginho Melo, que é o cara que tá em primeiro nas pesquisas, e o Esperidião Amin, que é o cara do progressista, do PP. E o Amin, um cara que já foi governador aqui de Santa Catarina, é um cara que tem um histórico legal, uma reputação boa aqui no estado, é um cara, digamos, é um cara, é um cara que serve, é um bom político, é um cara que dá pra ver que ele tem é bem honesto, não é um picareta, assim, é um cara que faria as coisas corretas aqui no estado, sabe? Inclusive, é uma das minhas opções de voto, não sei exatamente se eu vou votar nele, mas enfim. E o quarto e último cara que é possível de ganhar é o Jean Loureiro, que é prefeito de Floripa. E inclusive eu acho que é o cara que o Centrão tá apostando mais. Eu acho que o Jean Loureiro é muito mais Centrão, é muito mais aposta do Centrão do que o Moisés, por exemplo. O Moisés tá muito mais manchado, não é um cara que... É um cara que eu acho que não... Tipo, aquela coisa, cara, que eu falei. Aqui em Criciúma, ninguém... Eu não vi ninguém apoiando o Moisés, cara. Não vi ninguém apoiar o Moisés. Então esse cara não vai ganhar, mas nunca. A única certeza que eu tenho é que esse cara não vai ganhar. Não vai ganhar. Absoluta certeza. Então aí, ó, meu bolão. Tá, tem um quinto candidato que esse cara vai fazer, se fizer 10%, pode bater palmas, pode fazer festa, aluga um salão de festas lá e comemora como se fosse uma vitória. Que é o cara do PT, o Décio Lima. A esquerda aqui em Santa Catarina sei lá, cara, ela quase não existe. Já teve uma época forte em Santa Catarina,
mais forte. Forte, sei lá, chegar no segundo turno e tomar 60 a 40%, basicamente. Esse é o, o forte do PT. Eu acho que o PT nunca chegou a governar o Estado. Assim, aquela coisa. Já foi mais. Teve outros momentos bons em Santa Catarina. Hoje, cara, tu olha pra. Inclusive eu achei engraçado, que eu tava passando na rua agora de carro, e tinha uma mulher tinha uns 3, 4 caras levantando a bandeira do PT, que era só a estrela do PT, não tinha nenhum candidato, era só a estrela do PT. E do lado dos caras, desses 4 caras, tava um outro lá com a bandeira do Bolsonaro. Aí eu fiquei, cara, que é isso, cara? O que tá acontecendo? Os caras do PT não tão amigáveis assim pra deixar a pessoa avulsa vir com a bandeira do Bolsonaro, assim? Que vibe é essa, cara? Vocês estão perdendo espaço até assim, do nada. Porque assim, aqui, cara, tu vai em qualquer lugar, é tudo Bolsonaro, tá? Aqui é tudo Bolsonaro. Bandeira do Brasil é tudo quando é canto. Aqui, ó, aqui de frente de casa já tô vendo umas 3 bandeiras do Brasil já. Que bandeira do Brasil automaticamente representa e vai votar no Bolsonaro. Desculpa, não tem outra. O cara que botou a bandeira do Brasil lá vai votar no Bolsonaro, não tem outra. E só aqui de frente, cara, que eu tô vendo os prédios. Tem 2 prédios na minha frente, tem 3 bandeiras do Brasil. Tem mais bandeira do Brasil que prédio. É que, claro, o prédio tem vários apartamentos, né? É meio óbvio isso aí. Mas enfim, cara. Aqui não adianta. Aqui, Criciúma. É capaz de Criciúma. O Bolsonaro ganha com 94% dos votos, tá? Vai ganhar. Então, assim, mas em Santa Catarina o PT nunca. Cara, se o PT conseguir fazer 10% dos votos na eleição pra governador, pode fazer festa, cara. Eu acho que assim, eles já podem considerar como uma grande vitória. Porque não vai passar de. Nossa, olha. Eu chuto, se eu fosse botar um bolão, que o Décio Lima, que é o cara do PT, vai no máximo 7%. 7% assim. Não, 7% vai. Vai. Tem 7% do pessoal que vota no PT. O resto é resto. O resto é. Cara, aqui em Criciúma, cara. Aqui em Criciúma, o cara do PT ficou em quinto. E era o único candidato da esquerda. Ficou em quinto. Tipo, aqui os caras conseguiram colocar 4 caras de direita ou de centrão na frente. Basicamente não existe esquerda aqui em Criciúma. Basicamente não existe. Tem uns 4, 5 gatos pingados. A manifestação do PT é uns 4 sindicalistas. Às vezes uns caras que estão lá só balançando a bandeira, estão nem aí, sabe? É isso aí, cara. É isso aí, basicamente. Aqui no estado em geral é assim. Aqui em Criciúma eu acho que é mais forte ainda, sabe? Aqui em Criciúma é absurdo o quanto que... Cara, aqui em Criciúma quem ganhou foi o Salvaro, que é um cara muito bom. E que se ele se candidatasse pra governador ou senador, esse cara eu ia dar o... Calma, não se empolga. Mas eu ia meter ele com força. Que, porra, saiu muito errado essa frase. Eu ia colocar tá ruim. Eu ia votar nele, ponto. Meteu. Já ficou ruim essa expressão também. E apertar 45 é o número dele, né? Ele é PSDB. Mas é um bom candidato. É um cara muito bom, fez muita coisa pro Criciúma. E é um cara assim que na última eleição, cara, o cara ganhou com 70, 80% dos votos, cara. Porque aqui não tem segundo turno, né? São 200 mil habitantes. Então, cara, tu imagina, tu não precisa ter segundo turno. Já não era, se tivesse, não ia ter também. Porque o cara conseguiu ganhar com quase 80% dos votos, cara. Sabe, é basicamente a cidade ama o cara. Tá ligado? Sei lá, mas lógico que ele não é um Bolsonaro. Muito longe. Mas é um cara que ele trabalha bem, é um cara que faz as coisas, movimenta bem a cidade, assim. Mas tem alguns esquemas contra ele, tá? Tem algumas picaretagens que foram feitas no governo do Salvaro. É um cara que o cara fica com o pé atrás, mas ele movimenta o negócio, sabe? É um cara que inclusive se ele fosse candidato pra alguma coisa maior, ele seria forte candidato a ganhar. E eu votaria nele também. Porque a gente sabe que ele faria alguma coisa de bom. E na verdade tem aquela coisa também, cara. Tipo, se o cara
O cara fez uma merda uma vez e os caras pegaram no pé muito, muito dele. Então, inclusive ele chegou a ser caçado e tudo mal. Mas ele não vai se arriscar de novo a fazer merda, tu me entende? Lógico, o pessoal fica com o pé atrás. Mas, tipo, deram a segunda chance pra ele e o cara tá aí, bem pra caramba. O mandato dele de agora, que já vai fechar 8 anos, daqui 2 anos, né? É um dos melhores mandatos da história de Criciúma, sabe? É um cara que faz tudo certinho, não houve nenhum esquema de corrupção nesses últimos 6 anos de mandato dele. E é um cara que movimenta bem a cidade. A cidade tá evoluindo bastante. Eu lembro que Criciúma era o município com o terceiro lugar de mais. Terceiro ou segundo? Não, inclusive chegou. Eu acho que. Não, Criciúma chegou a uma época que era a cidade com mais homicídios de Santa Catarina, cara. Que era, sei lá, 50 homicídios por ano. 50 o máximo, caralho. 50 a gente achava muito, né? Ou era menos, era um pouquinho menos, acho que era 40 homicídios por ano. Enfim, a Criciúma era uma recorde de Santa Catarina. Como Santa Catarina é uma Europa aqui, né, cara? É um absurdo. Santa Catarina é outro nível, cara. Não tem, às vezes a gente fica falando que, que a gente reclama um pouco de barriga cheia, porque aqui é um estado muito bom de morar, cara. É um lugar muito bom. Criciúma mesmo é uma cidade maravilhosa. Uma cidade muito legal, muito boa de morar. É tipo uma. É uma cidade, de certa forma, grande dentro do estado de Santa Catarina. Ela é pequena em extensão. Tem bastante gente que mora aqui, ou seja, tem 200 mil habitantes. Mas digamos que é tipo uma mini São Paulo, é uma mini metrópole. Sabe? É uma cidade que tem tudo. E tem tudo que tu precisa, tem aqui. Tu não precisa viajar pra outro lugar. Tu tem tudo aqui. Inclusive tem McDonald's, tem Burger King, tem um Havan, tem Madeiro, tem essas coisas tudo, cara. Sabe que tem tem concessionária da Volvo, sabe? Tem o que a gente precisa tem aqui. Então assim, não é uma cidade pequena, é uma cidade bem desenvolvida assim, sabe? E, enfim, e tem um prefeito que mantém essa coisa, sabe? Então, o cara que, por exemplo, o Salvar, se fosse. Era um cara que apostava muito pra. Pô, se esse cara se candidatar a um negócio maior. Esse cara, se ele fosse pro Senado. Cara, no Senado, vou te explicar uma coisa. Não tem ninguém. Não tem ninguém de bom, cara. No Senado tem um cara do PT, porque é o PT. Mas o PT é tão fraco aqui, cara, não vai conseguir fazer nada. Tem o Raimundo Colombo, que ele já foi governador daqui. Foi governador já. E tu tens o Jorge Seife, que é um voto mais seguro, né? Piadinha aí. Piadinha boa, piadinha boa. Enfim, tem esse Jorge Seife que ele foi secretário de... A única informação que eu tenho desse cara é que ele foi secretário de Agricultura e Pesca do Bolsonaro. É a única informação que eu tenho. É a única informação que eu também preciso pra votar nele, porque não tem outro candidato, cara. Não tem. E de certa forma, se é um cara que foi secretário do Bolsonaro, é porque o Bolsonaro confia nele, né? É um cara e ele tá apoiando o Bolsonaro também, ou seja, ele continua apoiando o cara. Se o Bolsonaro confia, é um cara que pro Senado vai ser importante, porque o Senado é ali, né? É do lado é do lado do palácio, tá ligado? Tá ali bom, é bom. Tá lá em Brasília também, tá? Então é um cara que eu vou acabar votando porque é a única opção. Mas se fosse o Salvaro... Se fosse o Salvaro... Caralho, que isso. Se fosse o Salvaro, eu ia votar... Nossa, o Salvaro e o Bolsonaro são os dois únicos candidatos, cara, que eu não teria medo de votar. São os dois únicos candidatos que eu não tenho medo de votar. Que eu sei que eles são tão... Eles fazem a coisa tão boa que eu ia de olho fechado, sabe? Quer dizer, não posso de olho fechado, senão eu acabo de errar um número, né? Então eu acho que é bom ficar com o olho bem aberto, assim. Mas assim, apertar verde sem medo, sabe? Apertar confirma sem medo nenhum. Tipo, tranquilo. Tô com a consciência limpaça de ter votado nesse cara, sabe?
Diferente de, sei lá, do Moisés, que o cara vota no Moisés meio tipo, puta, eu não sei quem é esse cara, mas eu tô votando nele, tá ligado? Porque é o cara que falou que é Bolsonaro, é o comandante, pô, vamos na onda. Deu tudo errado, né? Enfim. Mas enfim, voltando pra governador, cara, tá? Vamos lá. Minhas apostas pra governador. Eu falei que tem esses 4 caras que podem ganhar. Jorginho Melo, que é o candidato do Bolsonaro. Moisés, que é o atual governador, que eu acho que é os únicos caras que vão realmente votar nesse cara. Que eu falei que eu não vi ninguém. Eu não vi ninguém com a bandeira do Moisés. Eu não vi ninguém falando que vai votar no Moisés. Eu não vi ninguém com adesivo do Moisés. Eu não vi nada disso aí. Esse cara, enfim, não vai ganhar. Mas é o cara que nem a esquerda gosta, nem a direita gosta. E o Centrão tá apostando em outro cara que se chama Jean Loureiro. Esse cara é o prefeito de Floripa. É um cara que tem um histórico mais legal. Uma ficha um pouco mais... Não diria limpa. Não sei como é que é a ficha dele. Mas é um cara que assim, eu diria que se assemelha a popularidade dele se assemelha a do Salvar aqui em Criciúma. É um cara que ganhou inclusive no primeiro turno lá em Floripa. Em Floripa tem segundo turno, porque Floripa é 700 mil habitantes, eu acho. Floripa. Que passa de meio milhão, tem segundo turno. Floripa é uma cidade... Não é uma cidade grande também. Floripa é menor que Joinville, inclusive, né? Mas Floripa... o cara foi prefeito de Floripa. É um cara que... É uma cidade... É a segunda maior cidade do estado. É uma cidade... muito importante, né? Porque é a capital. Então, assim... O cara foi prefeito da capital. O cara tem uma influência muito grande. E basicamente todo o Centrão tá apoiando ele. Então eu acredito, inclusive que o cara tá em quarto nas pesquisas, eu não acredito nisso. E é um cara que eu acho que tem potencial muito forte de chegar pro segundo turno no governo. É um cara muito forte que eu acho que vai chegar. E o quarto candidato é o Amin, que é o que eu falei, que já foi governador. É um cara que o pessoal gosta dele. É um cara que falou que tá apoiando o Bolsonaro. Eu duvido muito. Eu não acho que ele esteja alinhado com o Bolsonaro, sabe? Sei lá, sabe? Enfim, eu acho que eu vou votar em Jorginho Melo. Pelo simples fato de que a gente teve 4 anos de um governo bem conturbado. Um mundo bem conturbado por causa do Covid, né? Enfim, foi meio... Tem muita coisa que não saiu do jeito que devia sair, né? Tem muita coisa errada, muita politicagem no meio desse negócio todo. Em 4 anos, cara, foi inclusive o governo Bolsonaro, né? Que era um cara que não é muito dessa politicagem. Então, assim, houve muitos problemas durante esse negócio, muitos acertos e erros. E foram cruciais para muitas coisas, né? Então, assim, quando a gente elegeu o Moisés, a gente pensou que ele ia ser um cara meio alinhado ao Bolsonaro. E não foi. Então, inclusive, durante esses últimos 4 anos, os governadores tiveram um poder dentro do estado que eles nunca tiveram. Assim, basicamente a gente colocou um cara lá, que a gente nunca ouviu falar, pra ser a maior figura do estado, o chefe do estado de Santa Catarina. E esse cara, sei lá, esse cara é um aleatório. Eu não sei, eu acho que esse cara nem tinha, no máximo ele foi vereador em algum lugar. Ele não tinha histórico de, o cara é um baita, ele foi deputado federal com tantos por cento dos votos. Não, era um cara avulso que ninguém sabia da existência desse cara. Até a última eleição que ele falou que ele era o comandante Moisés e que ele estava apoiando o Bolsonaro, e de todos os candidatos ao governo, era o único cara que estava realmente apoiando o Bolsonaro. Então, cara, o governador teve um papel muito importante nesses últimos 4 anos. Então a gente tem que pensar que, assim, a gente tem que votar no cara que vai ser, que se esse cara, vamos supor, né, porque basicamente os governadores acabaram se tornando mini presidentes, né, durante
durante 2020 e 2021, né? Porque o STF conseguiu dar poder pros caras pra eles poderem fazer o que eles quisessem. Inclusive, muitas medidas que o Moisés tomou eram contrárias do presidente da República. Então, assim, o governador tava mandando mais do que o presidente. E aí eu fico pensando, cara, então a gente tem que eleger um cara que pelo menos vai ficar bem alinhado com o presidente. Porque se a gente tiver mais 4 anos, porque assim, 2022 acabou a pandemia. Não acabou. A gente pode dizer que deram uma amenizada na pandemia em 2022, porque é ano de eleição, é ano de Copa do Mundo, tem mais, de certa forma tem outros eventos um pouco mais importantes do que a pandemia, né? Que aí fizeram abafar um pouco o negócio. Mas ano que vem eles podem voltar com esse negócio da pandemia e falar, veio a variante Optimus Prime, tem que tomar agora a 15ª dose da vacina. Aí, enfim, né? Aí vai voltar tudo de novo, os negócios. Aí pode ser que daí o STF já, sei lá, vai cortar um monte de coisa do Bolsonaro, que o Bolsonaro não vai fazer mais nada. Aí vai começar a vir governador, vai vir os prefeitos, aí começa a ter mais gente querendo ter mais poder que o outro. E vai virar uma bagunça de novo, igual foi no ciclo passado. Então, se acontecesse de novo, porque é possível de acontecer, é bem possível de acontecer, e eu acredito muito que o Bolsonaro vai ganhar a eleição esse ano. Apesar, mas as pesquisas não dizem, eu acho que vai ganhar, tá? Porque eu acho que a pesquisa tá errada. Eu acho que vai ganhar. Se acontecer a mesma coisa, a gente precisa pelo menos de um governador que esteja realmente alinhado com o cara. Aí eu pergunto, ok, mas Jorginho Melo realmente está alinhado com o Bolsonaro? Minha resposta, não sei. Não sei. Eu não conheço muito a figura de Jorginho Melo, mas é um cara que é senador, é um cara que tá lá há bastante tempo, é um cara político mesmo, sabe? Diferente do Moisés, que ninguém sabia da existência desse cara até 2018. É um cara... Como é que eu posso dizer, cara? Inclusive eu acho que ele vai ganhar, tá? Aqui no estado de Santa Catarina ele ganha porque aqui é tudo Bolsonaro. Aqui é tudo Bolsonaro. E se tu fala que... Se eu me candidatar pra presidente, pra governador, e fala assim, ó, eu sou Bolsonaro na veia, eu ganho, tá? Eu ganho. Aqui em Santa Catarina os caras são loucos a esse ponto de botar um cara igual o Moisés. Por exemplo, assim, Moisés, cara. Aqui em Santa Catarina o povo se tu fala que é Bolsonaro, tu ganha a eleição. Tu não precisa fazer muita coisa. Tu não precisa. Só realmente fazer. Eu sou Bolsonaro. Eu provo aqui, ó. Eu sou contra aborto. Sou a favor da família. Fala um monte de coisa assim. Tu ganha. Tu ganha. É fácil. Aqui em Santa Catarina, se tu tiver... Lógico, tem que ter um marketing legal pro pessoal ver isso aí, né? Depois disso, cara, tranquilo. O GC Lopes ganhou pra deputado estadual aqui. Eu não fazia ideia de quem era o cara. Mas era um cara que, pelo que eu sei do negócio, foi um dos primeiros caras que começou a botar outdoor do Bolsonaro. Tipo, ele por conta dele mesmo. Ele por dinheiro próprio foi lá botando outdoor. Ele não era nem... Não era candidato, não era político, não era nada. Ele era só, sei lá, acho que ele era dentista, alguma coisa assim. Advogado, não sei o que ele é. Eu não sei, ele tinha tem um escritório. Não sei se é o escritório, se é uma... Eu não sei exatamente. Eu sei que volta e meio passo na frente e tá lá, GC Lopes, aí tem, sabe aquele negócio de família Lopes, aí tem todos os Lopes lá e tem lá GC. O nome dele tá lá. Eu acho que é dentista. Acho que é, não sei, não faço ideia. Mas foi um dos primeiros caras que colocou outdoor do Bolsonaro pela cidade e tudo. Então era um cara que começou a criar a fama dele política ali, sabe? Desse jeito, sendo um dos primeiros apoiadores, defensores do Bolsonaro e tal. Antes do Bolsonaro, sei lá, 2016 ele tinha começado a botar as propagandas, sabe? Espalhar pela cidade. Então, enfim. Inclusive o cara continua sendo. Mas o que eu tava falando é o seguinte, cara. Aqui no Santa Catarina, basta tu se alinhar ao Bolsonaro. O Bolsonaro tá tão... Cara, o Bolsonaro... Eu falei, cara. É como eu disse. O Bolsonaro se tornou um dos maiores brasileiros da história, a ponto de ser a pessoa mais influente do Brasil. É a pessoa mais influente do Brasil, muito mais do que o Lula. Muito mais do que o Lula. Porque o Bolsonaro, se ele fala assim, ó, esse aqui é meu candidato. Ele ganha. Ele ganha. Fácil. Fácil.
Fala assim, o meu candidato para deputado estadual no Amazonas é o Paulo. Esse cara ganha com disparado em primeiro. Tá ligado? Se ele fala assim, eu chego em Rondônia e falo assim, ó, o meu candidato a senador é esse aqui, ó, ele ganha. O Bolsonaro chegou a um nível de influência que ele aponta o dedo, o cara ele se elege. Não precisa de muita dificuldade. Por isso que esse Jorginho Melo vai ganhar tranquilo aqui em Santa Catarina, porque é o cara que o Bolsonaro apontou o dedo e falou assim, ó, esse aqui é o meu candidato. Ganhou. Ganhou. E se talvez não ganhe no primeiro turno, porque é complicado ganhar em primeiro turno, né? Mas eu tenho uma leve, não é esperança, é um leve pressentimento de que vai dar em primeiro turno ainda. E o Jorginho Melo vai ganhar, tá? Em primeiro turno. Sei lá, com 54% dos votos. Por aí. Enfim. Mas eu não botaria esse valor no bolão, não, tá? Eu botaria... Inclusive, eu acho que no bolão... Eu tô sendo bem pessimista, inclusive, no bolão. Eu tô achando que o Jorginho vai ficar com, sei lá, 30% dos votos. E o Jean Loureiro vai ficar em segundo com 29%. Aí depois o resto vai ser, sei lá, o Amin com 18%. E o Moisés com 10%. E aí o cara do PT com 7%. 6%. E o resto é resto. Ninguém liga pro resto. Então eu acho que vai ser basicamente isso. Porque tem tanto candidato que é capaz de dar uma... É aquela coisa, cara. Eu acho que... tipo, tem 4 candidatos meio que fortes, então eles vão acabar dividindo o voto. Então por isso que eu acho que talvez num cenário bem pessimista pro Jorginho Melo, o Jorginho Melo fique com 30%. Sabe? Eu acho que vai ser isso aí, tá? Eu acho que vai ser isso aí. Não tem muito o que dizer, cara. Era isso que eu queria falar a respeito de governador do estado. Enfim. É isso. É isso. Eu vou votar nesse Jorge. Eu vou votar. Minha colinha, tá? Minha colinha. Eu vou votar em Bolsonitros. O Micto. O Micto. É Micto pra presidente. É o Jorginho Melo pra governador. Porque é o único cara que tá. Não é o único, né? Tem ele e o Amin que estão apoiando o Bolsonaro, mas. Jorginho Melo é aquele cara que o Bolsonaro apontou o dedo. Que ele é o candidato dele. Então, de certa forma, eu confio um pouco mais nele do que no Amin. Apesar do Amin ser um bom político. E eu tenho um pezinho atrás no Jorginho Melo muito grande. Porque eu não sei muito bem da história desse cara. Primeiro que ele não foi, por exemplo, em 2018, ele não foi eleito senador apoiando o Bolsonaro. Ele foi eleito por ser um político influente e conseguir ganhar. É um cara que, não sei se ele é de Joinville, de Blumenau, não sei qual é a cidade específica. Mas ele foi ele se elegeu, já era deputado, conseguiu uns votinhos e chegou a ser senador, ponto. E agora tá se candidatando pra governador, vai a escadinha, né? Começa de vereador, vai pra deputado, chega pra senado, agora tá disputando o governo, né? Então assim, é um cara que é uma escadinha política tradicional, digamos assim. E é um cara que o Bolsonaro confia. Apesar de eu olhar eu vejo os vídeos dele lá no Instagram, as coisas que ele posta no Instagram, que é um cara que, de certa forma, tá falando coisa do Bolsonaro, mas eu vejo a postura do cara, ele tá parecendo meio político. Quer dizer, ele é político, né? Mas eu digo que a postura dele não é uma postura muito de... Não dá pra confiar muito nesse cara, sabe? Mas é que aquela coisa, entre todos aqueles candidatos, não dá pra confiar em ninguém. Não dá pra confiar em ninguém. Daí tem que votar acaba sendo no menos ruim. Vai ter que ser no cara que é um pouco mais próximo do Bolsonaro, vai. E aí tu vai votar no cara que é justamente o candidato do Bolsonaro. Então, Jorginho Melo. Aí pra Senado é esse Jorge Safe, né? Que ele me parece ser um cara mais alinhado ao Bolsonaro mesmo. Um cara que foi da pesca. Eu não faço ideia de que seja esse cara, na verdade. Eu conheço muito pouco o trabalho dele. Mas pelas coisas que eu vi dele, ele parece ser um cara que tem um jeito mais Bolsonaro, um pouco mais... ter a desenvoltura mais solta, assim, né? Não é político, um cara que parece que chegou na política faz pouco tempo, inclusive.
Enfim, é um pouco mais solto. É um cara enfim, dá pra ver que tá realmente apoiando o cara, então é ele. Não tem muita opção. E vai ganhar. Vai ganhar. Pode apostar que vai ganhar. E o. Aí, deputado federal é o Daniel Freitas, que é o cara que faz todas as viagens com o Bolsonaro, ele vai junto. E. É tipo o parça. É o parça do Bolsonaro, o Daniel Freitas. E olha só, vou dizer, tá? Daniel Freitas, candidataço a ser um dos mais votados em Santa Catarina também. E o. Um dos mais votados é lógico, se ele for eleito, ele vai ser um dos mais votados. Mas eu digo assim, ó, primeiro ou segundo, tá? Candidato a ser o mais votado de Santa Catarina, Daniel Freitas. E estadual, o tal do Gessé. O tal do Gessé, que eu acho que vai ser um pouquinho mais difícil de ele se eleger esse ano, porque tem outros caras que estão que apoia o Bolsonaro, e ele inclusive teve o pessoal que votou nele em 2018 não tem muita gente que acha ele meio, como eu falei que ele é meio maluco, tem o cara que ficou, sabe aquele cara que, peraí, tipo, esse cara não me representa tanto assim, porque esse cara exagera nos pontos. Eu vou continuar votando nele, porque apesar de ele exagerar, ele tá certo. Ele tá certo. Ele fala as coisas de verdade. Mas sei lá, ele fez. Teve uma vez que ele. Cara, pra tu ver a loucura desse cara, bicho. Olha esse cara que louco que ele é. Ele fez uma vez Ele postou um negócio no Instagram, Story. Era ele vestido de. Uma fantasia meio de. Como se fosse. Sabe aqueles. Meteu uma perucona. Meteu uma peruca, botou uma roupa de mulher. Meio que tava se fingindo ser um trans, basicamente, né? E aí fez simulou tipo uma pessoa de universidade, falando, olha só, eu vou votar no, sei lá, tem que ter mais, sei lá, eu não sei como é que foi o negócio, mas ele fez um vídeo imitando os caras, os militante feminista de faculdade, basicamente, de universidade, sei lá, de faculdade de humanas. Então ele fez essa brincadeira. Então, um cara que assim, o pessoal do Bolsonaro já ficou, calma aí, cara, acho que tu tá exagerando um pouquinho, não é meio assim. Mas eu como sou direita raiz conservador, desculpa, eu vou votar nesse cara de novo. Eu vou votar nesse cara de Criciúma. E esse cara é Bolsonaro, mais Bolsonaro que ele não tem, cara. Nem o Bolsonaro é tão Bolsonaro assim, cara. Então, assim, eu vou votar nesse cara. É meio louco, mas é Bolsonaro. Fazer o quê? Então é isso aí, cara. Esses são meus 5 votos. É 5 esse ano, né? Bastante coisa pra votar, cara. Se bem que na outra eleição, em 2018, eram 6, porque era 2 senador. Era 2 senador em 2016, cara. 2016 não, 18, né? 2016 eu não votei. 2016 eu tinha 17 anos. Eu podia votar, mas eu não... Cheguei tarde pra fazer o título de eleitor, não votei. Então eu vou... É isso aí, esses são os meus candidatos pra esse ano, tá? Acabei de revelar os meus votos. Putz, agora eu vou ser preso, porque eu revelei em público os meus votos.